Olá, tudo bem? Dando prosseguimento aos vídeos sobre os tipos de sujeito, a partir de agora vamos tratar da oração sem sujeito. Vamos lá? O quinto e último tipo de sujeito que se estuda é a oração sem sujeito. Ocorre quando não podemos relacionar o predicado a nenhum elemento ou ser. Nesse caso, dizemos que o verbo é impessoal. Professor, o que significa um verbo ser impessoal? Significa que esse verbo não se relaciona a nenhuma das pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Vamos lá rever quais são. Estas aqui são as pessoas do discurso: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Nós temos a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. O eu, que é essa primeira pessoa do singular, é quem fala ou quem escreve, bem como nós também é quem fala ou quem escreve, só que é do plural em vez de ser do singular. A segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, representa com quem se fala ou para quem se escreve, com quem se fala ou para quem se escreve. Já a terceira pessoa, tanto do singular ou do plural, é sobre quem se fala ou sobre o que se fala, sobre quem se escreve ou sobre o que se escreve, sobre quem se fala, sobre quem se escreve ou sobre o que se fala ou sobre o que se escreve. Essas são as pessoas e nós relacionamos essas pessoas aos verbos quando precisamos conjugar um verbo, correto? Eu falo, tu falas, ele, ela fala. Nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Perfeito? Então eu tenho um verbo pessoal, porque aí eu consigo relacionar a forma verbal a uma pessoa do discurso. Isso não vai acontecer aqui em cima com os verbos impessoais. Vamos ver quando acontece oração sem sujeito. E eu sugiro fortemente que você tente decorar, porque são 6 casos, pelo menos, né? Isso acontece com, letra A, o verbo haver empregado no sentido de existir ou com referência à passagem do tempo. Exemplo: há vários livros sobre a mesa. O verbo haver está representado por essa palavra, que eu vou dar um duplo sublinhado. E então esse verbo haver, a forma verbal a, poderia ser substituída pela palavra existir. Perceba, existem vários livros sobre a mesa. Se você puder, nesse caso de existir, substituir o verbo haver pelo verbo existir e fizer sentido a frase, então nós temos um caso de oração sem sujeito. Agora eu vou usar o verbo haver com referência à passagem do tempo. Há 2 meses, esse há aqui é o verbo haver, no presente. E como é um verbo irregular, como seria o passado de há? Eu poderia colocar havia, vários livros sobre a mesa, ou houve vários livros sobre a mesa. E se fosse no futuro, eu escreveria haverá vários livros sobre a mesa, ou o outro tipo de futuro, haveria vários livros sobre a mesa, ok? Letra B. Verbos que exprimem fenômeno da natureza. Verbos como chover, ventar, relampejar, nevar, etc.
representam oração sem sujeito, ok? Quando exprimem fenômenos da natureza, porque nós sabemos que eu posso empregar um verbo desses fora do sentido de fenômeno da natureza, de maneira conotativa. Então você vai ter que ter cuidado. Letra C. Os verbos ser, que é o verbo mais irregular da língua portuguesa, o verbo irregular por excelência, estar e fazer na indicação de tempo cronológico ou climático. Exemplo: já são 2 horas, o verbo está aqui. São 2 horas. É do verbo ser, ok? Está muito frio hoje. Essa forma verbal é do verbo estar. Então, olha o verbo aí que eu estou sublinhando, dando um duplo tracejado embaixo. Faz é a forma verbal do verbo fazer. Fez é a forma verbal do verbo fazer também. Lembrando, são é o presente do verbo ser. Estar, presente, estar é o presente do verbo estar. Faz, presente do verbo fazer. Fez, passado do verbo fazer, indicando ou tempo cronológico ou tempo climático. Agora apareceu o verbo ser aqui e eu vou dar uma breve explicação, que aqui em cima eu falei que o verbo seria impessoal. E sendo o verbo impessoal, sem se relacionar a nenhuma pessoa do discurso, isso significa que o verbo fica no singular. Isso é importante. O verbo fica no singular. Então, como pode aqui o verbo ser ter sido deixado no plural? Já são 2 horas. Bom, a explicação está um pouco aqui embaixo. Veja bem, sobre os verbos e expressões impessoais, a exceção nesse estudo da oração do sujeito, sem sujeito, é o verbo ser, em construções do tipo: é 1 hora, porque está no singular, 1 hora, por isso você diz é 1 hora em vez de são 1 hora. Da mesma forma você diria é meia-noite, é meio-dia, em oposição a são 2 horas. Aqui eu tenho o verbo que está relacionado a um elemento que está no plural, 2. E aqui eu tenho o verbo também. Ambas as formas verbais é e são se referem ao verbo ser. E aqui embaixo, eram 20 pessoas no máximo. Veja que o verbo ser está no plural. Só que nesse caso aqui eu tenho uma dica para você. Você pode simplesmente substituir mentalmente o eram por havia e vai fazer sentido. Veja, havia 20 pessoas no máximo. O verbo haver, no sentido de existir, empregado no singular. Ok? Letra D. Os verbos bastar, chegar, mais de, nas ideias de suficiência. Esse de é uma preposição. Exemplos: basta de histórias. Então, olha só, eu usei o verbo bastar, conjugado no imperativo, na ideia de suficiência. Já está suficiente. Basta de histórias. Você já contou histórias suficientes. O verbo chegar agora. Chega de promessas. Então, a mesma coisa. Houve uma ideia de suficiência. Então, chega de. Basta de, bastava de, chegava de. Não importa se você usar o presente, o passado ou o futuro nesses verbos. Então, oração sem sujeito. E letra E. O verbo passar, acompanhado também da preposição de, exprimindo tempo. Já passava de 2 horas. Então, singular. Veja bem que os verbos impessoais, com a exceção do verbo ser,
eles serão empregados no singular, indicando então oração sem sujeito. Perceba que isso é muito importante. Já passava de 2 horas. Letra F. A expressão tratar-se, acompanhada da preposição de, em construções do tipo trata-se de assuntos sérios. Tratava-se de assuntos sérios. Então não importa se você puser esse verbo no presente, no passado ou no futuro e juntou com a preposição de em construções desse tipo, então é verbo impessoal, oração sem sujeito, e esse verbo sempre vai ficar no singular. Aqui eu já expliquei sobre os verbos impessoais e as expressões impessoais. O que é uma expressão? É quando eu tenho uma locução verbal, por exemplo. Então, mais de uma palavra, a gente dá o nome de expressão. Aqui já está explicado. Lembrem dessas pessoas do discurso, porque elas andam de mãos dadas com os verbos e com o estudo dos verbos. E estes são os 6 casos em que os gramáticos dizem que eu tenho oração sem sujeito. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, dê o seu gostei e compartilhe com pessoas que você acha que também possam curtir esse conteúdo. Abraços, cuide-se e até o próximo vídeo.